Ah, cadê? Boa tarde, Cláudio. Alô, como vai? Tudo em paz? Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho aí? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? De Muito boa? bom, muito bom. Me diga uma coisa, E, e esse seu painel aí? Gostei desse gostou? painel aí. Aqui Gostei. são as pinturas de Ana em homenagem aos gatinhos dela. Maravilha. Manda, eu lhe interrompi. Você ia falando alguma coisa aí, eu lhe interrompi. O condomínio hoje decidiu cortar a grama, né? Então eles estão desde manhã cortando. Eu quero saber se dá para ouvir aí o barulho da máquina. Ó, tá dando para ouvir muito longe, não atrapalha em Não nada, atrapalha, não? certo? Perfeito. Não, em nada. Tá ok. Aqui, por sua vez, a gente teve durante o dia inteiro sérios problemas com a internet. Então, vamos acreditar que não suceda nenhum outro problema maior. Mas Vamos enfim, tá tudo torcer. bem. Tá Vamos dando para torcer. ouvir, mas não tem problema nenhum. Ótimo, porque minha preocupação foi justamente essa. Eu até comentava hoje mais cedo aqui em casa que no dia da live de Juliana, alguém estava cortando a grama, né? No dia da live de Márcio, o vizinho decidiu consertar o banheiro, quebrar o banheiro. Então parece que as lives aqui do curso de turismo estão sempre sendo acompanhadas por alguma coisa assim. Do cotidiano. Isso é bom. Isso é bom. Agora sobe um coraçãozinho aí, estão lhe mandando corações E apaixonados é o aí. pessoal que está curtindo. Tem muita gente já entrando aqui, entendeu? Eu não. É só quem vê sou eu. Só quem É. vê sou eu aqui, Mas eu vi entendeu? aqui. Não, os corações você vê, mas o que as pessoas falam e tal. Ah, sim, certo, certo, Aí certo. essas curtidas. Nós estamos com 13 pessoas conectadas. Ainda faltam 3 minutos para o horário, né? A gente vai dar um Sim, tempo. É o tempo que a gente certo. visualiza. Eu queria também aproveitar, antes da gente começar, para lhe dizer que aquelas duas fotos que você mandou ontem, a de Jorge Amado e a do Sim, Vesúvio, a de Jorge eu consegui, mas a do Vesúvio eu não consegui tirar aquela. Aí eu procurei na internet uma outra, também do Vesúvio, e sim, postei aqui. Era para sim. ter lhe falado ontem, eu acabei esquecendo. A minha preocupação ali, tomara que você tenha escolhido essa foto, a foto do Vesúvio. Tá aqui. Eu vi Charles bebendo água aqui, ele estava procurando pela minha água. É, Ajuda pra cá. sem água não dá. Paulo Zumaeta tá lhe mandando um grande abraço. Opa! Grande Paulinho, esse cara é fogo, hein? Do Vesúvio vazio. Você Hum, notou que mandei eu a tentei foto procurar com uma ele? parecida, mas não entendeu? Espero que a que eu tenha escolhido sirva, Beleza, viu? beleza. Porque Ah, eu vi aqui, Paulo, um grande abraço. Eu vi isso, aqui. pronto, é isso aí. Eu vi. É, Silvia tá aqui no blogueirinho e tal. Antes da gente conversar, deixa eu lhe contar mais uma outra coisa, Cláudio, né? Um sonho que eu Conte. tive antes da live, né? Eu Um tive sonho? um sábado, eu tive um sonho. E o pessoal acompanhando esse sonho A seu gente aqui, ainda pode? não começou, ainda pode. E eu Ah, sonhava que a certo. gente estava na live e de uma hora para outra o meu celular ficava na mesa, numa mesa, e só você aparecia, eu não aparecia mais. Quando eu lembrava de pegar Hum, o celular para me visualizar, eu já tinha saído da live. E aí eu não conseguia mais ixi, conectar, e eu não lembrava mais como fazer a live, e eu não tinha mais sinal de celular. E eu ficava toda hora tentando conectar. Foi uma sabe, confusão. sabe o que acontece? Ah, Isso tudo tá me deixando tão tranquilo para fazer essa live que você nem imagina. pois Você é, mas botando uma pilha adorei. na porra, entendeu? Eu digo, rapaz, eu vou na sua rabada, vou no seu segmento aí. Sim. Imagine, Seu sinal agora ficou um pouquinho ruim. o meu sinal. Isso, agora já Ixi, melhorou. 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 é.
Que eu tô vendo aqui, Larissa, do Cacau, Silvia está dizendo que Ali também passou Pereira. por isso. Larissa está rindo aqui. Pois é, gente. Eu sei que eu sonhei. E hoje à noite eu tive outro sonho. Já no sonho de Ave hoje, Maria. eu não tinha uma Sim. camisa, entendeu? Ora eu estava sem camisa, ora eu estava com uma camisa sem manga, ora eu estava com uma camisa puída. Então, a toda hora, Vixe, você todo bem arrumado e eu pessimamente vestido. Então, foi uma coisa. Maria. Muito obrigado por você me deixar bastante à vontade Tanto que com eu aproveitei suas. para vir bem sertanejo, entendeu? Quadriculado, Sim, que é para poder também aproveitar o São João. é, é. Nós temos que fazer por onde. Pois Quem é. mais está chegando aí? Jéssica? Quem é? Jéssica Terra. Tem vários alunos de turismo, tem várias pessoas de outras, né? Tem as pessoas que nos seguem, né? Alguns amigos meus já entraram aqui também, né? Minha namorada está aqui também, Ana Lessa, seguindo a gente, tá? Natiele está dizendo, será que a gente estava ansioso para a live? Estava muito ansioso, com toda certeza, mas muito tranquilo por estar ao lado de Cláudio. Isso aí também foi uma coisa que sempre me Ô, deixou extremamente amigo, bem com tudo, né? Cláudio, amigo são é 4:02, a gente Oi. pode Bom, começar? tranquilo, na hora que você quiser. Bom, então eu vou só relembrar mais ou menos aquilo que a gente já tinha conversado, para deixar informado também o pessoal aqui que vai nos assistindo, né? São até o momento 26 pessoas já, 28 já, enfim, tá subindo, 28. tá subindo. É. As lives aqui até o momento, a grande maioria dela teve uma tendência do professor, né, convidado, explanar, ouvir a outra pessoa falando, né? Sempre naquela onda naquela perspectiva da pessoa ir discorrendo a respeito de uma determinada temática. A nossa live a gente pensou mais no diálogo, no bate-papo, né? É claro que você vai falar Sim, bem mais do que eu, mas a gente muito pensou, obrigado. né, transitar nessa onda de um bate-papo entre historiadores, né, que pudesse pensar a história e a memória da Bahia, né, que pudesse pensar questões do turismo cultural e que pudesse pensar o que vai ser desse turismo a partir dessas perspectivas do Covid-19, dessa pandemia que nos deixou todos ilhados dentro de casa, né? Então, acredito que tenha sido mais ou menos essa a nossa discussão, né, que a gente vai aqui tentar esse diálogo, né, na medida do possível, nessa 1 hora que nós temos aqui para esse projeto ao vivo aqui do curso de turismo. Travou. Pronto. Então, eu vou começar com as questões básicas, né? E a partir daí, a gente procede. Então, Travou. Não estou eu lhe estou ouvindo. ouvindo o Ah, áudio, Cláudio. Eu estou lhe ouvindo. E estou vendo agora também. me ouvindo? A conexão travou. Oh, não Eu estou estou lhe conseguindo te. ouvindo. Eu estou lhe ouvindo. Agora, a sua fala está indo e voltando, mas acho que agora rodou. Vai em frente. Pronto. Ok, tá certo. Então vamos continuar. Vai indo. Bom, então eu sou o professor Charles, para aqueles que não me conhecem, né? Eu estive 4 anos Travado. Parou. em História pela Unesp Assis. Sou professor do Turismo e de História em Eunápolis, na Universidade do Estado da Bahia. Hoje o meu convidado aqui, que é também um enorme amigo, um grande amigo meu, é o professor Cláudio Zumaeta, né? Luiz Cláudio Zumaeta Costa, graduado em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz, pós-graduado em História do Brasil, também pela UESC, mestre em História Regional e Local pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, lá no Campo 5, em Santo Antônio de Jesus, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Administração Pública com ênfase em Administração Municipal, né? Realiza atividades docentes em colégios para particulares de Itabuna, Divina Providência, São Fraternal, Gênio Curso. Lecionou já no Colégio Interativo, no Sistema, no Jorge Amado, na Escola Curumim.
no Instituto Brasileiro de Educação e Cultura, o IBEC. Tem experiências na área de história do cacau, cacauicultura, memória e cidades, né? Articulista de diversos jornais aqui da região, em Itabuna, como o Jornal Agora, o Diário da Bahia, o Diário de Ilhéus e a revista Direitos. Além disso, é escritor, dramaturgo, né? Autor de Pedra por Pedra e Agro, livro de contos, Outras Ideias Peregrinas, livro de poesia, Enfant Terrible ou Cinza, que foi uma peça de teatro muito elogiada aqui na nossa cidade, né? Membro da Academia Grapiúna de Letras, a Grau, em Itabuna, né? Um currículo assim enorme, é um grande prazer, é um grande amigo meu, né? Além disso tudo aqui, deveria ter colocado também que é a pessoa com quem eu mais adoro, gosto de bater um papo para tomar um café e discutir sobre tudo e sobre nada. Enfim, Cláudio, agora fica com você para sua apresentação, para o que você quiser comentar e depois a gente dá início aí à live, às nossas discussões. Bom, obrigado, Charles, obrigado a vocês que estão acompanhando a gente aqui. Charles é um pouco doido e disse assim, tomou susto? Bora fazer essa live. Eu digo, rapaz, com tanto bambambam aí, você me chamar, que nada, vambora, vambora. Ou seja, é um amigo, um parceiro, mas acima de tudo, um cara comprometido com a educação, um vitorioso, um cara do qual eu me espelho, certo? Já tive diversas aulas de Charles, tive o prazer de realizar um mini curso com ele. É um cara do bem, é um homem academicamente muito bem preparado, e eu espero poder contribuir com de forma mais efetiva aqui nesse bate-papo da gente. Como eu disse, Charles, o meu grande sonho era chegar aqui, ou seja, ser professor. Eu tive uma carreira na administração e fui bem, não foi nada desprezível, foi muito boa, fiz minha especialização em gestão pública e tudo mais, mas meu grande sonho era a história, era o ensino, e eu acho que estou muito satisfeito com isso. E estou à vontade para a gente bater esse papo aqui, levar esse entendimento e trocar ideias com as pessoas que estão nos acompanhando aí. Ok. Então, Cláudio, como eu fiquei de dar Obrigado, muito obrigado. Nada. Como eu fiquei de dar o pontapé inicial, né? Na nossa disciplina, a gente trabalha basicamente a questão da história da Bahia, da memória, né? Trabalhando para aqueles conceitos de memória, de história, seja do Halbach, seja de outros autores, que a gente aqui não vai aprofundar muito, né? Mas a Bahia ela tem um elemento significativo quando a gente pensa a história do Brasil, né? Que foi o fato não apenas de ter sido do Brasil, mais de 300 anos, o grande centro econômico do Brasil, né? Que na época a gente preferia chamar de América Portuguesa e algumas pessoas ainda chamam de Brasil Colônia. Então, nós tivemos um local, né, que foi a Capitania da Bahia, muito rico. E essa riqueza não era dada apenas pela presença aqui na Bahia do governo geral, né? Do governo, do Tribunal de Relação, que é o avô do nosso STF hoje em dia, do Senado da Câmara, enfim, de todas as estruturas de poder da época. O que nós podemos dizer, né, é que havia uma economia muito pujante na Bahia, fruto da cana-de-açúcar, fruto do fumo, fruto do tráfico de escravos, fruto do Porto de Salvador, por onde era basicamente obrigatório o trânsito de todos os navios que passavam pelo Oceano Atlântico, navios que iam da América do Norte para a África, em geral, faziam uma parada aqui, navios que vinham da Europa para a Ásia, tinham que parar em Salvador, navios que iam da África para a Europa, tinham que vir por Salvador, porque era muito mais rápido na época, porque se dependia dos ventos. Então,
O que nós temos a dizer é que todo esse elemento fez com que a Bahia fosse extremamente grande, rica. E essa riqueza, ela foi replicada na constituição de diversos patrimônios, né? Nós tivemos diversas igrejas, conventos, palacetes, casarios, praças, enfim, uma série de elementos que foram sendo construídas a partir do século XVII, principalmente, XVIII, XIX, que mostravam a riqueza dessa Bahia, né? A partir da metade aí do século XIX, a Bahia estagna economicamente, né? A gente tem aí um momento que São Paulo assume a liderança do Brasil, que Minas também já era, há muito tempo, já arrecadava mais que a Bahia, mas se consolida. O Rio de Janeiro também, o Paraná começa a aparecer, e a Bahia fica estagnada. Mais ou menos ali entre 1950 até mais ou menos 2000, ou 1850, até mais ou menos 1950, a Bahia está estagnada. Daí em diante, há um processo de renovação da economia, de modo particular pelo centro de Aratu, né, o polo petroquímico de Camaçari, aquela região ali. Há todo o processo de desenvolvimentista da época, anos 60, 70. Salvador se expande. Salvador era uma cidade aí com seus 500 mil habitantes nesse período, pula em menos de 20 anos para mais de 1 milhão, 2 milhões de habitantes, né? Entra no último quartel do século XX, já com acima de 2 milhões de habitantes, e a Bahia ganha uma outra conotação histórica, política, econômica. Só que aquele elemento herdado do nosso passado colonial, né? O Pelourinho, aqueles palacetes, aquelas igrejas, aqueles elementos, passa a se transformar no grande elemento definidor de uma riqueza cultural baiana, né? Então a gente passa a ter toda a área ali do Pelourinho e as diversas imediações ali, a Igreja do Senhor do Bonfim, o Farol da Barra, diversas áreas da Bahia que começam a ser pensadas e planejadas para o turismo, numa perspectiva de atendimento à noção de turismo cultural, numa ideia também de preservação do patrimônio e aproveitamento desse patrimônio enquanto elemento para a dinamização da economia do estado da Bahia, né? É sempre bom lembrar que nos anos 90, durante os governos do grupo de Antônio Carlos Magalhães, a Bahia foi o estado que definiu o turismo como grande elemento vetor da sua dinâmica econômica, né? E visualizar esse passado baiano, né? Esse passado que essa riqueza colonial permitiu manter preservado, quando outros lugares e outros espaços destruíram seu passado colonial, foi, por assim dizer, o grande mote da indústria turística baiana, né? A Bahia tinha o Pelourinho, a Bahia tinha a Igreja do Senhor do Bonfim, tem lá o Farol da Barra e todos os outros elementos. Eu estou falando aqui mais de ativos de propaganda, daqueles mais conhecidos, Forte de São Marcelo, e isso também se propaga para outras áreas, né? Aí a gente vai ter em Ilhéus, na região de Ilhéus, de Canavieiras, o aproveitamento da história do cacau, né? Aquela história que o cacau produziu em Ilhéus e Canavieiras de modo mais presente, né? Com forte vocação também para o turismo. E em Porto Seguro, a questão também do descobrimento, né? Então, o que a gente pode perceber, de certa forma, é a importância desse elemento histórico do período colonial e do século XIX para essa produção do turismo baiano no último quartel do século XX até esse nosso momento atual, né? É a forma como isso vai ser utilizado e visualizado. Então era esse o contexto que eu queria trabalhar para que a partir daí você pudesse também começar a falar. Perfeito, perfeito, beleza. Aí dentro desse contexto você me propôs a seguinte propositura, né? História e memória, turismo cultural na Bahia e os problemas suscitados pela pandemia do Covid. Muito, muito pertinente em face de tudo isso que nós estamos vivenciando. E para trazer história e memória, turismo cultural, eu fiz alguns recortes
sobre esses aspectos, né? Então, para a gente ir compreendendo, para a gente ir, claro que não com a profundidade devida, mesmo porque não é essa a intenção aqui, nós vamos trocar ideias e deixar os nossos inteirados. Fiz alguns recortes. Então, a propositura é História e Memória, Turismo Cultural na Bahia e os problemas suscitados pela pandemia do Covid-19. Bom, para o entendimento de História e Memória, a gente precisa ter um entendimento, buscar um pouco o que é o lugar da memória, né? E aí eu trago a cidade, e você trouxe algumas pontuações importantes referentes ao Pelourinho, o Forte São Marcelo, isso, a Igreja do Bonfim, Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, esses recortes já frutos daquela pujança do cacau, né? É a representação social, certo? Das materialidades e imaterialidades. São as práticas cotidianas ao longo do processo histórico. Então, quando a gente fala de um lugar de memória, nós não estamos falando, e isso espero que a gente consiga chegar mais adiante, quando eu vier tratar sobre essa plastificação da exploração turística, sem esse conteúdo da prática cotidiana, né? Sem esse elemento da vivência de quem do pertencimento, apenas uma plastificação, isso descaracteriza. Então, Raul Bar, e nós não vamos fazer isso aqui, diz o seguinte: dessa maneira, o lugar funciona como um suporte de memória coletiva e da identidade social. Então, olha que lance interessante isso, né? O lugar funciona como um suporte da memória coletiva e da identidade social. Este pertencimento é importante para que a gente vá vislumbrando as camadas necessárias para isso que você disse na sua fala inicial. Como é que a gente transforma essa montagem, essa prática num produto cultural, num patrimônio, numa exploração cultural devida? Então, o lugar de memória é por aí. É o lugar de memória. O que é a memória e a identidade? Eu fiz um outro recorte aqui. É um processo, a memória, de ordenamento, produção de sentido, certo? Mas essa memória produz enquadramentos, produz esquecimentos e produz silêncios. Sim. Então, nós sabemos disso e nós estamos a par disso. Esses enquadramentos, silêncios e esquecimentos são uma das atenções do ofício do historiador. Você, um doutor na área, mais do que tudo, e nossos seguidores aí, quem está nos acompanhando, tem que ter essa ideia central de que a preservação da memória e a identidade de um lugar, ele pode sofrer, e em geral sofre, ingerências dos grupos que estão no controle, certo? E daí a memória é um processo de produção de sentido. É preciso haver sentido. Contudo, a produção desse sentido pode estar comprometido por enquadramentos, silêncios e esquecimentos. Né? Então, por que eu estou despertando a qualquer momento que você achar necessário, quando eu estiver falando aqui excessivamente, você pode entrar e cortar aí. Tranquilo. Por que eu estou preocupado com isso, Charles? E por que eu estou preocupado com essa história? Porque nós estamos fazendo uma condução, lugar de memória, memória e identidade. Eu estou procurando levar um conteúdo, levar um fio condutor, para que a gente, quando nós chegarmos no amadurecimento... Ei, Nossa Senhora! Nós chegarmos no amadurecimento... É assim que acontece. Chegamos no amadurecimento desse nosso bate-papo aqui, e nós vamos falar, e a Bahia é essencialmente uma produtora de turismo cultural e tem uma arrecadação substancial quanto a isso, que a gente não se esqueça que em prol dessa arrecadação nós não podemos transformar o nosso patrimônio, como dizia o nosso grande e saudoso Raul Seixas, né? O Pelourinho é um shopping a céu aberto. Não é plastificar tudo e esquecer aquela identidade, aquela memória, o pertencimento, o fazer, como foi que aquilo se processou. Então, a memória é uma produção do sentido,
No entanto, ela pressupõe enquadramentos, esquecimentos, silêncios, e a gente tem que estar atento para isso. Aí eu saí do lugar, memória e identidade. Eu vou dar um terceiro ponto, se você me permite, se é que eu não estou ultrapassando aqui os... Então, o que é que eu quero dizer? O terceiro ponto é buscar a identidade do lugar. E entender identidade não mais como algo imutável. E aí, quem é que traz isso de maneira soberba? Stuart Hall, Sim. Quando ele fala da hibridização cultural. Né? A hibridização cultural. A ideia de uma identidade fixa e imutável, ela não corresponde mais a essa nossa modernidade ou conceito de pós-modernidade, quando a gente já reconhece a hibridização cultural. Elementos que podemos trocar do local com o universal e vice-versa. E essa hibridização cultural, aí eu vou ter que pedir licença a você e quem está nos acompanhando, porque vale a pena pegar esse recorte de Stuart Hall, quando ele diz assim, ó, o sujeito pós-moderno é confrontado por uma multiplicidade desconcertante de identidades possíveis, e com cada uma delas pode se identificar, ao menos temporariamente. Então, qual é a minha preocupação, Charles? Quem está nos seguindo, quem está acompanhando esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo. Como há uma multiplicidade de identidades e essa hibridização cultural, pelo menos temporariamente, pode nos falar muito claramente, ou seja, eu posso me identificar com aqueles elementos que não necessariamente são do meu território. Você está... Até que ponto essa hibridização cultural, ou até que ponto essa identificação com essas identidades, ao menos, como diz Stuart Hall, temporária, podem sobrepujar o que de fato é legítimo naquela identidade, naquele processo inicial. Entende? Isso ficou claro? Com certeza. Eu estou usando essa medição. Pois não. Inclusive, essa questão da identidade, como ela é sempre fluida e plástica, né? Como são elementos que a identidade é a identidade de lugar, é a identidade também do ser, né? Aquilo que nos identifica e ao mesmo tempo que nos diferencia. Não é isso? E aí eu estava lembrando da nossa conversa, eu vou puxar aqui também, quando a gente falou, olha, vamos fazer uma live, aí você falou, poxa, mas tem que ser live, não pode ser ao vivo. Bem lembrado. Né? E eu estou olhando aqui agora pela própria Instagram, tá assim, ao vivo. Né? Então, há todo esse hibridismo, mas há também essa necessidade de muitas vezes de se reafirmar ou contestar alguns dos elementos que se tornam comuns e que a gente às vezes passa a utilizar sem muita reflexão. Tem muita reflexão. Quando a gente estava conversando isso, e que eu lhe falei, pô, Charles, isso me lembra Ariano Suassuna, quando era apresentado para aula show de Ariano Suassuna, e ele disse, não vou, minha aula tem que ser aula espetáculo, porque nós temos... Então, a nossa live é ao vivo, e você viu bem, está ali, marcado ao vivo. E é isso, é essa preocupação, amigo Charles, é essa preocupação que eu estou aqui atento nesse passo a passo de tentar mostrar nas minhas ansiedades e expectativas, no meu ponto de vista, até que ponto essa plasticidade, como você bem lembrou, termina homogeneizando, trazendo um amálgama que não é o nosso pertencimento, que não é a nossa identidade, eu ia usar, deixa eu ver, identidade primária, identidade original, não sei se é esse o termo. E é essa preocupação que eu estou trazendo à tona nesse primeiro momento. Então, lugar, memória, identidade, para que a gente evolua para um quarto momento. Esse que você, lá na sua fala inicial, falou de patrimônio histórico. Então, o que é que nós vamos atribuir ao que seja patrimônio, e por que este peso de patrimônio, historicidade e história estão todos constituídos aí.
Representa o patrimônio os bens materiais, naturais, que possuem importância na história. E aí vem uma palavra que é perigosa, Charles, nós sabemos disso, é essa coisa. Quem dá importância ao que é importante na história? Uhum. Né? Então, é outra. Mas a gente vai, de uma maneira menos filosófica ou historicamente filosófica, trazendo o seguinte: na sociedade, na comunidade, nós temos prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças, o Pelourinho lá, né? O centro histórico são elementos que vão constituindo aquilo que vai, a partir da comunidade, a partir do local. Eu, particularmente, tenho essa preocupação, acredito que você também, Charles, com essa preocupação com o local. O local tem que ser muito respeitado e o espaço do local, ou seja, o nativo, aquele pertencimento, não pode se desfazer como colocando uma embalagem superficial. A embalagem, melhor dizendo, eu vou ser mais preciso agora. Compramos o quadro pela tela e não pela moldura dela. Então, quando a gente se preocupa, quando a gente pega referência com o conteúdo, com o local, com o pertencimento, com a importância que aquilo tem para quem vive naquelas comunidades, o que significa aquele prédio em ruína, aquela igreja, o que significa aquele centro, o que significa aquela praça para os locais, isso é algo que me preocupa muito na hora dessa formação desse tal patrimônio Cultural. vale. Não, Pode a tua fala me lembra muito um texto da Júnia Ferreira, que eu lhe passei também, né? Sobre essa questão do olhar para o lugar, né? Do olhar para o local. Né? Então, tem um trechozinho aqui que ela diz assim, olha, durante a década de 1990, as políticas de preservação do patrimônio passaram a utilizar estratégias de promoção e de marketing, visando ao desenvolvimento econômico e atração de investimentos privados. Os centros históricos deixariam de refletir seus significados simbólicos, representativos para a população residente, para dar lugar à valorização da estética de fachadas e monumentos. Que é justamente isso que você está falando. É isso aí. Particularmente, eu vivi isso muito próximo quando o nosso histórico Divina Providência, Aí em entendeu? Aqui Itabuna. em Itabuna, transformou-se numa grande loja, entendeu? E isso foi feito de uma forma, meu Deus do céu, eu vou dizer assim, cavalar, estúpida. Cavalar é muito educado e chega de eufemismo. Foi feito de uma maneira estúpida, inclusive suspendendo numa audiência pública muito arrumada, certo? Aquela lei que designava o prédio do antigo Colégio Divina Providência como patrimônio histórico itabunense, e houve a suspensão disso aí para a instalação de uma grande loja de departamento, e isso numa sexta-feira, num sábado, feito assim, numa prece, numa revelia extraordinária. É bem isso que você acabou de ressaltar aí, e essa é uma preocupação latente. Você não olhar para o pertencimento, você não dar aquele espaço do local, não observar como aquilo tem um significado para quem vive naqueles espaços, diferentemente daqueles que querem embalar o patrimônio e vender este patrimônio como uma coisa. O termo que está me ocorrendo agora, você pode me ajudar aí, é plástica, né? Sim. Dá essa plasticidade, essa coisa artificial que foge a essas características das quais nós estamos labutando. Pois é, que Diga foi aí. o grande problema, né? Quando eu vou tomar o Pelourinho, que é o nosso exemplo mais emblemático nesse Isso. processo de padronização para o turismo, mas assim, o Pelourinho ele passou por uma série de discussões
nos Sim, anos, logo do processo de redemocratização, quando essa questão do patrimônio histórico, aquilo que a Unesco vinha fazendo, ganhou muito escopo na sociedade, nos meios políticos e econômicos, se pensou várias possibilidades para aproveitamento do espaço, de modo que se viabilizasse o turismo, que é fundamental, né, porque isso gera emprego, gera renda, e é preciso, como diz... Ai, agora eu esqueci o menino. É preciso viver também, né? Eu esqueci o menino do Barão Vermelho, né? O vocalista, o ex-vocalista do Barão Vermelho. é, Enfim, ele diz que é preciso viver também. Não é sim, preciso ganhar dinheiro porque é preciso viver também. E, enfim, mas houve vários projetos para aproveitamento. Alguns dos quais centrados nas pessoas do lugar. E esses projetos sim, eles acabaram sendo abandonados para uma outra perspectiva, que era a perspectiva mais daquela do shopping, da transformação daquele ambiente em espaços de restaurante, de loja, de espaço para evento, que também é importante, né? Mas sem levar em consideração quem estava ali. Eu lembro que ainda estudante de graduação lá da UESC, no ano de 1995, né, que foi meu segundo ano na UESC, nós viemos de Itabuna, né, para Salvador, para um encontro de estudantes. Frejá, gente, Renata me lembrou bem. Frejá, não Cazuza. Frejá. é isso aí, Né, eu foi já. desejo que você ganhe dinheiro porque é preciso viver também. E nós viemos aqui como estudantes de História para um encontro estadual de estudantes, que foi na UPSAL, e houve Sim, no primeiro dia uma apresentação teatral de um grupo de alunos do Pelourinho, e que nessa atração justamente eles faziam, isso é 96, né, eles falavam justamente de como foi o processo de desocupação dos espaços do Pelourinho, né, com o uso sim, intensivo da polícia, de agentes financeiros, retirando a população, de modo particular aquela mais carente, excluindo ela para outros espaços, né? E isso foi um dos grandes elementos que fez com que aquele projeto do Pelourinho, lá pelo fim do século XX, início do século XXI, meio que declinasse. As pessoas deixaram de ir lá porque não encontravam a identidade, encontravam a mais um identidade, shopping, né? é isso aí. E eu voltei a refletir isso novamente ano passado, quando eu fiz uma visita no Pelourinho com a reconfiguração que a prefeitura fez, que ficou lindo ali a Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, toda aquela área. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu peguei um Uber para ir para o Pelourinho, e o Uber veio ali para aquela parte mais de baixo, transitou por uma das ruelas do Pelourinho. Enquanto a gente Sim, subia a ladeirinha, a gente ia passando pelas casas ocupadas pelas famílias que ainda residem ali. sim, Algumas com pouca luz, né, dava para ver as pessoas na porta de casa. Enquanto ia passando, como era bem devagar, o Uber estava andando devagarzinho, dava para você olhar para o interior das casas. Aquele pequeno sim. sofá, meio, né, com aqueles buraquinhos, porque já está muito velho, né, aquela TVzinha ainda de tubo, né, ou seja, uma casa de pessoas muito pobres. E aí, poucos minutos depois, a gente descambava no terreiro de Jesus e era outro lugar, né? Sem conexão com a vida daquelas pessoas. Era isso. Daquelas pessoas. É justamente isso. Essa preocupação, eu acho que sem ela essa gera esse artificialismo, essa artificialidade, entendeu? Eu me lembro, e você trocou reminiscências da sua visita no Pelourinho e essas coisas, vou trocar outra aqui, que também é muito pertinente, você conhece de perto, que foi o que aconteceu com o Centro Cultural Adonias Filho, né? Sim. E tem uma passagem aqui em Itabuna, e tem uma passagem muito pertinente. Se eu não me engano, Rodolfo Valentino sabe disso muito, muito. Rodolfo Valentino, ó, Ah, é cara, o nome. Ele nos acompanha sabe, também. sabe isso muito de perto. Existia uma parede no Centro Cultural do Adonias Filho, aonde alguns artistas deixaram suas impressões, as marcas de suas mãos coloridas, entendeu? E assinaram algumas personalidades. Se eu não me engano, foi na época que Aldo Bastos, grande Aldo Bastos, né,
ator extraordinário, estava na direção do Centro Cultural. Lá para diante, alguém entendeu que era a hora de uma reforma, que o Centro Cultural estava muito velho, algo que aconteceu também, Charles, também vocês que estão lá no Engenho de Santana, com aquele caldeirão extraordinário, não, uma coisa enferrujada, o turista quer ver lá isso, chegou lá e picou tinta. Então, o que aconteceu? Pintaram os muros, entendeu? E o pior, de uma coisa assim, completamente arbitrária, tirou aquilo que você trouxe muito bem, e que é a minha preocupação desde o início, aquela identidade. E sem a identidade, sem o pertencimento, os locais passam a ver aquilo não mais como algo que fez parte da memória, da cultura, do crescimento, do amadurecimento deles, mas que está sendo algo que aquilo é coisa para turista ver, aquilo não tem nada a ver mais com isso. Nesse segmento aqui do nosso bate-papo, tomara que eu não esteja dando tanta volta, eu quero chegar lá para mostrar essa imagem que eu te mandei do nosso querido Jorge Amado, empalitosado, diante da casa Jorge Amado, mas pronto, olha que maravilha, aí pegou agora. É uma desconfiguração daquilo que nós conhecemos da obra e do pensamento de Jorge Amado. Quer dizer, a meu ver, a gente traz aí um borrão bastante significativo. Isso está em frente à Casa Jorge Amado, lá em Ilhéus, ali próximo do Teatro Municipal, né? Uhum. E, a meu ver, é uma desconfiguração, né, que vocês podem acompanhar aí. Quando a gente for adiante, se você quiser fazer alguma observação, sim, vá aí que eu vá. Não, você desculpa. quer falar alguma coisa? Não, perdão, só foi Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, que nós estamos dividindo aí, é um retrato disso que eu e Charles estamos aqui abordando com vocês que estão nos ouvindo e com quem está acompanhando. Desconfigurar não é uma atitude, me parece, inteligente. Uhum. Bom, então, esse patrimônio histórico e cultural, certo? Ele se define pela sua natureza material e imaterial, pelo conjunto das obras, ou individualmente. Ele traz referências a uma identidade, a uma ação, uma memória de grupos diferentes. Pronto. Grupos diferentes, diversos. Stuart Hall, nós já vimos aqui, fala da hibridização cultural, e nós estamos falando desse segmento aí. Essa identidade. Será que nessa imagem que nós estamos vendo aí, como a gente explicaria, às vezes eu me pergunto isso, né? Tanto a história do Brasil quanto essa história como a gente explicaria isso a um estrangeiro, a alguém que não roda. Como Rodolfo Valentino explicaria isso, que está concluindo o curso de jornalismo dele, para os alunos e para as pessoas que estão seguindo ele numa aula, né? Explicaria essa imagem de Jorge Amado. No turismo cultural, aqui tem vou pedir licença a vocês para trazer uma definição do IFAM, Ministério do Turismo, né? Compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos expressivos do patrimônio histórico e cultural, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Você vê, Charles? Você vê vocês que estão no papel cabe tudo, né, Charles? Com certeza. No papel tudo é possível. Vamos valorizar os bens materiais, imateriais, aquela identidade. No papel cabe tudo. Essa valorização, lamentavelmente, eu acho essa imagem, vou lhe pedir daqui a pouco, porque nós vamos ver, para você tirar, muito estigmatizante, porque é um descompasso daquilo que a própria definição, né, de turismo cultural está, a meu ver, apresentando para esse turista que está vindo buscar essa diversidade, essa amplitude, ampliar os seus
conhecimentos. Existe um trabalho muito interessante, a viabilidade para o turismo cultural, orientações básicas, né? E aí o mesmo Ministério diz assim, por exemplo, ele divide em tipos culturais e faz uma espécie de ranking ou ranqueamento, etc. Charles, por favor, vamos ficar atento para a gente apresentar aquelas fotos do João Regis, Sim, do eu estou trabalho olhando o tempo contemporâneo. aqui. A gente tem ainda um tempinho, no instante a gente começa a falar das Pronto, contenções. beleza. Então, veja só. Então, o Ministério faz um ranqueamento, ou uma listagem, não é bem ranqueamento, porque não tem primeiro, segundo, uma listagem, né? Os principais atrativos culturais desse tipo de turismo, né? Sítios históricos, edificações especiais, obras de arte, espaços e instituições culturais. Olha, Charles, aquilo que lhe é muito peculiar e muito caro, festas, festivais e celebrações locais. Eu digo isso porque você trabalhou, Com festa. porque você trabalhou, E adoro festa com a festa também. do Cacau. E adoro festa. Isso. E trabalhou. Então vamos lá. Gastronomia, artesanato, música, dança, teatro, cinema. É uma listagem, né? Feiras, mercados, saberes e fazeres, realizações artísticas. Quando nesse aspecto, Charles, saberes e fazeres, me lembra muito o seu trabalho da Festa do Cacau, quando você diz assim, que uma das apropriações da elite cacaueira foi trazer a labuta do trabalhador lá de dentro das roças, trazer para uma competição em praça pública na época das comemorações de emancipação da cidade. Uhum. Então, olha aquele olhar, que é o olhar que nós estamos tendo aqui desde o início desse nosso ao vivo. Esse olhar é uma apropriação ou com uma plastificação ou com um desvio identitário que, a meu ver, não é isso que deveríamos estar essencialmente buscando. Você tem razão ao citar Frejá. Sim, eu me lembrei dessa citação, me lembrei uma outra de Chico Science e Nação Zumbi. Né? Lembra deles? Uhum. Cara, fez falta o Chico Science, né? Eles, computadores fazem arte e homens ganham dinheiro. Eu acho que é por aí, né? Mais ou menos. É por aí que ele tem uma passagemzinha. Quem estiver aí acompanhando, relembra. Eu acho que Renata, que fez aquela correção, aquela lembrança melhor de Frejá, procura Chico Science e Nação Zumbi. Se eu não me engano é isso. Computadores fazem arte, homens ganham dinheiro. Então, essa apropriação para o ganho do dinheiro, que você trouxe muito apropriadamente, é válida. Aquele café, aquele ponto, aquela lembrança que o turista vai levar, aquele berimbau, você vê que o berimbau passou a ficar pequenininho, né? Vai caber nas viagens, né? Vai poder levar. Isso tudo é importante, mas com seu peso e sua medida. Vou terminar o listamento aqui, saberes e fazeres, foi onde eu parei, realizações artísticas, eventos, certo? E outros que se enquadrem na temática cultural. Portanto, nós temos uma multiplicidade dos saberes e fazeres. Aqui mesmo no Tour em Casa, nós já tivemos sobre culinária, não foi isso, Charles? Uma abordagem. Né? Foi sobre um empreendimento e tal, o grupo a ONG Capim Santo. Né? Pois é. Então, no papel cabe tudo, na prática, muitas vezes, e eu tenho essas duas lembranças que não são nada agradáveis, que foi o desfazimento do antigo Divina Providência, uma instituição que se aproxima do seu centenário para o espaço de uma grande loja de departamentos, feito de uma maneira atabalhoada. A outra referência foi a pintura do caldeirão lá do Engenho de Santana, certo? Que é uma coisa, e também terem apagado as mãos dos artistas e as contribuições daquilo ali também de uma maneira muito atabalhoada. E eu fico muito ressentido com essas coisas. Para vir estar aqui com você, você quer falar?
Pois não, desculpe. Não, é que Silvia colocou aqui, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, computadores É avançam, isso. artistas pegam carona. É isso aí. É isso aí. Quem foi a contribuição, Charles? Eu Silvia, não vi aqui. Silvia. Silvia. Silvia, é isso aí. Entendeu? Então, sabe, Chico Sainz e a Nação Zumbi, eles, além de transgressores culturalmente, enfim, eles trazem essa percepção que eu estou tratando aqui desde o início. E ao tratar desde o início, e para estar aqui com esta imensa responsabilidade de estar dividindo esse espaço com um cara tão espetacular e tão bem preparado quanto o Charles, não é fácil, galera. Rodolfo Valentino sabe disso. Paulo sabe disso. Paulo Zumaeta sabe disso. Então, veja só. Eu fui dar uma olhada e discutir com você, Charles, que o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia Sim. foi um boletim criado em 2019. Caramba! Claro que nós... E por que eu estou falando isso com espanto? Porque este boletim dá... como é que diz, Charles? Dá agilidade, acesso à produção cultural e aos ganhos culturais, à produção de uma forma geral, quase online, quase em tempo real. Aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo realizado, quanto que cada região. Então, para meu espanto, o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia foi lançado em dezembro de 2019. Sim. Aí tem aqui com o objetivo de mostrar indicadores da atividade turística da Bahia. Isso me deixou um pouco antenado. Eu digo, poxa, nós temos, e nós vamos ver daqui a pouco, um percentual significativo da nossa arrecadação é fruto do turismo. E claro que nós já tínhamos outros mecanismos de avaliar esses indicadores e como estavam eles, mas não com a velocidade e não com isso aí. E achei, a meu ver, esse boletim lançado tardiamente, mas ainda bem que ele está aí. Certinho. Né? E nesse boletim, Charles, eu encontrei lá, no terceiro trimestre de 2019, a Bahia recolheu 1,8 bilhão em atividades características do turismo. O valor arrecadado é 12,7% superior ao mesmo período de 2018. Então, é extremamente significativo e por isso me causou espanto que esse boletim já não tivesse vindo antes. Diga aí, amigo. E aí a gente já pode refletir um pouquinho, trazendo isso. Você trouxe, né, o montante econômico disso aí, 1 bilhão, ponto alguma coisa, foi 12% superior ao que foi em 2018. E aí a gente já pode refletir um pouquinho, já que também a gente só tem agora mais 12 minutos, né, para esse nosso bate-papo aqui ao vivo, sobre o que vai ser o impacto do Covid nesse momento. Né? Se nós subimos 12, alguma coisa por cento de 2018 para 2019, claro está que 2020 vai ser uma queda extremamente brusca. E aí pode entrar as contenções que a gente tem aqui também reservadas. É isso aí. Pode entrar as contenções. Esse trabalho, eu agradeço a Carolina Gonçalves, Passos Gonçalves, que me apresentou o trabalho do jornalista João Regis, desculpe, estava com o nosso historiador, nosso querido historiador, João José Reis. João Regis, e esse trabalho extraordinário, que é uma Salvador, que ele fez com esse recorte, paralisada por esse impacto brutal da pandemia. Aí, Charles, pode ir liberando isso. Aí tá tem alguns. Ela está carregando aí. Ainda. Né? Onde eu vou falar e eu vou aproveitar para trazer isso aí. Ou seja, essa brutalidade da pandemia trouxe o fechamento de cidades, museus, teatros e centros culturais, compromete, obviamente, o financeiro. Aí, Charles, você está com um recorte aí, se eu não me engano, você está com ela aí, Charles,
eu não estou identificando aí, parece que é o Contorno, né? As ruas de Avenida Salvador que eu me Contorno. sinto em casa, né? Rua do Contorno. É a Rio do Eu Contorno. vou colocar Pode passar, por favor. Isso, o farol da Barra. aquele farol da Barra, que é também extraordinário. A Covid-19 suspendeu as práticas, né? Suspendeu, claro, você já adiantou e adiantou de uma maneira muito precisa, que assim com aquele ganho de 12,7, aquela movimentação de 1,8 bilhões, entendeu? Claro que nós vamos ter um recrudescimento disso aí, e não vai ser nada fácil contornar, cadê? Eu tinha esse dado aqui, ó, a Bahia responde por 36% do PIB do Nordeste e, dentre os estados brasileiros, conta com o sexto maior PIB entre os estados brasileiros. E dentro desta produção do PIB, o universo e a exploração, vamos chamar assim, do turismo é extremamente significativo para a gente se defrontar com uma cena como essa que Charles está mostrando agora, certo? Salvador, Farol da Barra. Podemos passar para outra, Charles, se você, né? Ok. Salvador, eu quero esse trabalho de João Regis é muito bonito plasticamente, tem textos interessantes. Depois, de alguma maneira, se você puder, Charles, você pode disponibilizar. Posso. Sim. Renata está também chamando a atenção, né, que nessa semana agora o farol já estava lotado. Inclusive, ontem, a prefeitura daqui decretou que o calçadão ali da região do farol vai ser fechado, né, para que as pessoas não possam transitar. Mas a reflexão nossa também é do impacto disso ao longo desses 90 dias, né? Que também a gente vê essa foto aí, né? Novamente, sem ninguém, praia vazia, o calçadão aqui à direita também. É essa reflexão também que a gente está trazendo. A gente sabe que as pessoas estão se movimentando, mas a gente sabe também que o movimento é muito mais local agora, né? Falta também esse aspecto aquele que veio de fora, que não está vindo. Ver as escolhas de João Regis e como ele deu esse tratamento preto e branco das fotografias, então traz uma realidade que lamentavelmente não é mais colorida e que a gente precisa estar atento e o quanto isso está impactando e no nosso tema aqui, o quanto naturalmente vai impactar nas nossas finanças, naquilo que... Como eu entrei antes, está dizendo aqui que eu só tenho agora 1 minuto e 50 segundos. Eu precisaria entrar depois novamente. Nossa. Mas, enfim. Não ia dar tempo, a gente vai ter que dar um fechamento. A gente tem mais 1 minuto e meio, dá para a gente ir falando. Você pode ir apresentando. Você quer que eu quero me despedir, porque acho que 1 minuto e meio, eu acho que só a minha apresentação. 1 minuto e meio para mim, você me conhece, é 1 segundo. Eu vou falar um monte de coisa aqui, entendeu? E é isso. Eu acho que, olha as fotos falam mais do que as palavras agora. Essa apresentação e essa postura e essa preocupação, entendemos sim. Você reforçou com a lembrança de Frejá, eu reforcei com a lembrança de Chico Science, trouxemos aqui essa descaracterização identitária, talvez não é nada legal, né? Mas compreendemos que isso faz parte também de uma agregação financeira, um agregado financeiro significativo. Eu trouxe aqui 1,8 bilhão, entendeu? 12,7 com relação a 2018, e sabemos que isso trará, essa pandemia trará consequências negativas, um retrocesso importante na nossa economia, e isso é triste de constatar. Bom, Cláudio, mais uma vez, fico muito grato, né? Grande amigo. Faltam 10 segundos, talvez acabe, eu nem consiga falar direito. Sinto falta dos nossos cafés, sinto falta das nossas conversas, tá? Agradeço a todo mundo que participou, aos 35 pessoas.